Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 8 e veja como o tempo passa, né? Já são basicamente 2 meses de aula, uma aula por semana, 8 semanas de aulas de História. Espero que estejam gostando, o momento ainda requer muitos cuidados, é um momento ainda difícil, é uma nova realidade que nos apresenta o ensino remoto, mas é o que nós temos, a educação não pode parar e a nossa vida também não. Portanto, aula 8 de História, o Estado Novo, que é o período ditatorial de Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Você poderá acompanhar essa aula a partir da página 49 do seu livro didático. Espero que estejam bem e vamos começar então. Pessoal, nós vimos na aula passada que a Era Vargas é um período que é compreendido entre 1930 e 1945. Getúlio Vargas vivenciou 15 anos no poder após ter perdido as eleições presidenciais de 1930 e ter aplicado um golpe de Estado. Nas primeiras fases do Vargas, que nós vimos semana passada, o governo provisório e o governo constitucional, foram várias as criações, como as leis trabalhistas, a própria questão do populismo, do protecionismo ou nacionalismo, e em 1937, Vargas estava há um ano de devolver o poder, estava finalizando o seu governo constitucional, quando ele anunciou e pegou a todos de surpresa. Ele anunciou o Plano Cohen, um plano que, segundo o Serviço de Inteligência do governo, havia sido descoberto que seria uma nova tentativa dos comunistas de derrubarem Vargas e tomarem o poder no Brasil. Portanto, Vargas suspendeu as eleições presidenciais que ocorreriam em 1938, estabeleceu um golpe de Estado em 1937 e iniciou sua fase ditatorial. Essa ditadura de Vargas é chamada de Estado Novo. Ela vai de 1937 até a saída de Vargas em 1945. E o que é importante nós ressaltarmos desse período? Primeiro, a mudança da Constituição brasileira. Vargas tinha estabelecido uma Constituição em 1934, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, só que ela era uma Constituição democrática, para um período democrático. Como agora começava um novo momento da história do Brasil, que era um momento ditatorial, Vargas teve que substituir a Constituição por uma mais autoritária. Uma Constituição baseada na Constituição polonesa, por isso ela era apelidada de Constituição Polaca. E qual era a grande característica dessa Constituição? Era a hipertrofia do poder executivo federal. O que é hipertrofia, professor Rubens? O aumento do poder do presidente. O presidente agora ele tinha plenos poderes, ele centralizou os poderes em suas mãos. Então ela era uma Constituição autoritária, que dava totais poderes ao presidente para agir de todas as formas que ele assim desejasse e achasse que fosse necessário naquela atual conjuntura do Brasil. Outra característica do Estado Novo é que Vargas criou em 1938 o Conselho Nacional do Petróleo, sob o lema "O petróleo é nosso". Qual a função do Conselho Nacional do Petróleo, professor Rubens? Averiguar a possibilidade de existirem jazidas de petróleo no território brasileiro. Não à toa, quando Vargas vai voltar ao poder nos anos 50, porque ele volta, ele vai até 45, tem um breve momento fora do poder e volta. Em 53 ele vai criar a Petrobras. A Petrobras foi uma empresa criada por Getúlio Vargas em 1953. Então, o embrião da Petrobras é a criação do Conselho Nacional do Petróleo. Um grupo de estudiosos vai averiguar, vai analisar a possibilidade de haver jazidas de petróleo, reservas de petróleo no Brasil, e realmente existiam, né? Vargas também criou durante o Estado Novo o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão ele foi oficializado pelo Estado para decretar censura. Censura prévia aos meios de comunicação. Professor, o que é uma censura? Isso é típico dos governos autoritários. É você proibir jornais, revistas, professores, artistas, intelectuais de falarem mal do Estado. Então tudo era censurado. Só ia para o rádio aquilo que o governo autorizasse. Os enredos de carnaval das escolas de samba só se o governo autorizasse. Livros, jornais escritos, todas as matérias tinham que ser averiguadas pela DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. A DIP também foi responsável pela criação de um programa de rádio, na época chamado A Hora do Brasil, que era uma hora diária nos rádios, onde se falavam todas as criações do governo federal. Tudo que o governo federal estava criando de bom era estabelecido nesse programa diário A Hora do Brasil.
em todas as emissoras de rádio. Na verdade, era um programa para fazer a propaganda do governo, né? Era um programa para fazer um know-how do governo do Getúlio Vargas ali. Também é desse período, pessoal, a ideia de Vargas de criar duas grandes empresas de base no Brasil. Vargas então vai até os Estados Unidos contrair empréstimos para construir a Companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do Brasil, e a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior siderúrgica do Brasil, que trabalha com a produção de ferro, né, de aço, mais especificamente. Então Vargas contraiu um empréstimo junto ao presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, para construir essas duas grandes estatais, duas grandes empresas do Estado. Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional. Lembrando que o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, para emprestar esse dinheiro para o Brasil, pediu para construir uma base militar no Brasil, já que era um período de Segunda Guerra Mundial, e Vargas autorizou. Os Estados Unidos criaram uma base militar lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e essa base existiu durante boa parte da Segunda Guerra. Por falar em Segunda Guerra, o Brasil também esteve lá. Em 1943, Vargas enviou cerca de 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que combateram lá na Itália contra os fascistas italianos. Famosa Batalha de Monte Castelo, vitória do Exército Brasileiro, a mais gloriosa vitória do Exército celebrada até hoje. O Brasil combateu sim com 25 mil soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Vargas também criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que era a codificação das leis trabalhistas, e finalmente, com sua saída em 1945, surgiu um forte movimento no Brasil chamado de queremismo, onde o povo ia às ruas pedindo a volta de Vargas. Queremos Vargas, queremos a volta de Vargas. Esse movimento popular que queria o retorno de Getúlio Vargas ao poder após sua saída em 45, foi batizado de queremismo pela história. Aqui nós encerramos, na próxima aula a gente dá continuidade. Um forte abraço.